Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Micro e pequenos empresários estão seguindo uma nova tendência de trabalho. O coworking, um espaço compartilhado para realizar as tarefas com toda a infraestrutura de um escritório. Há cerca de 2 anos, Maria Clara abriu uma agência de comunicação, mas estava difícil manter o negócio trabalhando de casa. Eu vim para cá principalmente por isso, porque eu estava com queda de produtividade, precisava aumentar a equipe e também sentia falta de conviver com outras pessoas e sair um pouco do ambiente doméstico. Ela optou por um coworking, espaço compartilhado de trabalho com toda a infraestrutura de um escritório a preços mais acessíveis. O aluguel deste coworking, por exemplo, que fica no Rio de Janeiro, custa até 60% mais barato do que uma sala comercial e inclui telefone e internet de alta velocidade. Aqui o cliente também tem direito de usar a sala de reuniões. Outra característica do espaço é essa varanda com ambiente bem descontraído, que pode ser usado para negócios ou para fazer novas amizades. Existe interação entre os funcionários do coworking, no caso eu e o meu sócio, e os nossos clientes, e entre os clientes entre si. Então é muito comum, muito frequente um cliente precisar de um determinado serviço e aqui dentro do próprio coworking ele encontrar um outro profissional que presta esse serviço. Este ano, o setor de coworking no Brasil cresceu mais de 100% em relação a 2016, movimentando 84 milhões de reais. O estado de São Paulo representa sozinho 40% de todo o mercado, com 336 unidades, seguido por Rio, Paraná e Minas Gerais. Não é só uma necessidade pontual em função da crise, é uma realidade e a gente entende que é uma boa prática para pequenos e médios empreendedores. Na Catalunha, eleitores comemoram a realização do referendo de independência, que foi considerado ilegal pelo governo espanhol. Apesar da vitória de 90%, a abstenção foi grande, mais da metade dos eleitores da região. O dia foi marcado por cenas de violência. A polícia espanhola agiu para tentar impedir o referendo. Pessoas foram arrastadas à força para fora dos colégios eleitorais. Eleitores foram puxados pelos cabelos e alvos de agressões. Em outro local, uma multidão empurrou a barreira policial. O próximo passo é a declaração unilateral de independência, que pode terminar com a prisão do presidente da Catalunha. Como último recurso, Madrid ainda pode acionar o artigo 155 da Constituição. A norma nunca foi usada antes e prevê a intervenção federal em regiões autônomas como a Catalunha. Na prática, seria o fim da autonomia catalã. Las Vegas, nos Estados Unidos, foi alvo do maior massacre norte-americano a tiros na noite de domingo. 58 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas em um festival de música country. Tiros foram disparados do alto do hotel Mandalay Bay. Muitos pensaram que eram fogos de artifício antes de começar uma correria. O responsável pelo ataque era Stephen Paddock, americano aposentado de 64 anos, que estava hospedado no 32º andar. Ele se matou antes da chegada dos policiais. Uma coleção de armas foi encontrada no quarto do hotel e na casa do atirador, o que reacendeu as pressões para um combate pelo controle de armas no país. Foi preso esta semana o vice-presidente do Equador, Jorge Glass, acusado de envolvimento no escândalo da Odebrecht. A construtora brasileira teria pago mais de 33 milhões de dólares em propina para assegurar os contratos no Equador. O procurador-geral Carlos Baca estima que o equivalente a 3% do produto interno bruto do país foi obtido por meios ilícitos e depositados em paraísos fiscais, como o Panamá. Glass diz que é inocente e que é vítima de perseguição política do governo. Morreu nos Estados Unidos, aos 66 anos, o músico e cantor de rock Tom Petty.
Ele liderava há mais de 40 anos a banda Tom Petty and the Heartbreakers. Ao longo da carreira, vendeu mais de 80 milhões de discos. Ele também fez parte do grupo Traveling Wilburys, ao lado de lendas como Bob Dylan, George Harrison e Roy Orbison. Especialistas alertam que quase não existem cursos de licenciatura para o ensino religioso, hein? E esta deficiência pode criar problemas para a disciplina nas escolas públicas. E com a permissão para o caráter confessional, o desafio é integrar e não separar estudantes que tenham crenças diferentes. Seja feita a vossa vontade. O ensino religioso está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A disciplina é ofertada no ensino fundamental e a matrícula do aluno não é obrigatória. A lei considera a religião parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. E veda o proselitismo religioso, ou seja, a lei proíbe a doutrinação. Pela decisão do STF, o ensino religioso nas escolas públicas pode ter, sim, caráter confessional, ou seja, as escolas podem seguir os ensinamentos, costumes e rituais de uma religião específica. Também fica autorizada a contratação de religiosos para ministrar aulas. Caroline Garcia é analista de entretenimento e treinamento. Ela, o marido e os 2 filhos se autodeclaram pagãos, mas isso não significa que não tenham religião. Eles têm influência druida, celta e também kardecista. O ser humano ele usa a religião para explicar o inexplicável desde os primórdios dele. E através da religiosidade, através da maneira como a pessoa se relaciona com o inexplicável, aí tu vem trazendo filosofia, antropologia, até a sociologia, né, o comportamento social, normativo da pessoa. Mas pelo fato de acreditarem nos valores humanos que a religião reforça, a família é contra o caráter confessional dado ao ensino religioso pelo STF. Se um colega meu é de uma religião diferente da minha, eu vou respeitar de qualquer jeito. Mas eu também não sou obrigado a ficar aprendendo sobre aquilo, entendeu? Se eu sou de outra religião, eu vou querer aprender sobre aquela minha religião, entendeu? Eu acho errado, né? Porque cada um tem sua religião. E, tipo, uma escola só para católicos, é muito errado. Porque a gente vive num país que tem liberdade, né? Para ser da religião que tu quiser. Professor de Teologia e Filosofia da Escola de Humanidades da PUC, Bruno Birk, é bem pragmático quanto à decisão do STF. Ele lembra que não existe licenciatura para o ensino religioso. Outro problema vai ser evitar que os envolvidos superem o fundamentalismo religioso. A preparação profissional também depende da sociedade e também das instituições superiores como tal. De fato, nós não temos, ou muito poucas iniciativas de termos licenciatura para professores de ensino religioso. E o ideal seria realmente encaminhar para isso, de formar pessoas com habilidade em termos de trabalho na educação e também de ter o conhecimento das tradições religiosas. A vice-presidente do CEPERS é taxativa. Segundo ela, a decisão do STF é um retrocesso. Nós entendemos que a religiosidade de cada um deve ser respeitada. Agora, a escola não pode servir a uma religião, porque tu limita o conhecimento apenas a um viés. E ainda mais porque tu possibilita que religiosos que nem sempre têm a formação didático-pedagógica entrem para dentro da escola para fazer proselitismo religioso. A decisão do STF não muda o caráter facultativo do ensino religioso. O aluno pode escolher assistir ou não às aulas. Estudantes surdos contam agora com um aplicativo para ajudar no aprendizado de alunos dos ensinos fundamental e médio. E olha só, esta é uma iniciativa inédita no país. O Sinalário Disciplinar em Libras, a língua brasileira de sinais, foi lançado na Secretaria Estadual da Educação. Sua utilização é intuitiva, de fácil acesso e com um acervo em constante crescimento.
Inicialmente com 326 vídeos de conteúdos para 13 disciplinas, a ferramenta vai ajudar no aprendizado de 1.200 alunos surdos em todo o estado e também no trabalho dos professores. Por exemplo, na disciplina de português, o aluno vai poder abrir a disciplina em português e lá vai poder ter o termo, as palavras que são para os alunos aprenderem o sinal da palavra e também o conceito da palavra, o significado dela na língua portuguesa. Muito importante não só para as crianças surdas, mas também para o intérprete, que muitas vezes não tem a formação da disciplina. Então, muitas vezes, quando ele vai fazer a tradução, por exemplo, de um termo como monarquia em história, ele não conhece o sinal, né? Ou ele conhece o sinal, mas não sabe contextualizar. Então esse aplicativo é justamente pensando para o intérprete, para o aluno surdo, né, para a família, para que eles possam entender, conhecer o sinal, entender o contexto e muitas vezes saber, inclusive, quais são os diferentes tipos de sinal. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.